Nesta aula de conhecimentos bancários, nós vamos falar a respeito de liquidez. É muito interessante que, se você pegar qualquer edital de concurso para instituição financeira pública, não aparece no conteúdo programático esse assunto chamado liquidez. E é muito comum, é muito legal, quando sai o edital, o aluno se preocupa muito em checar se todos aqueles conteúdos programáticos que estão naquele edital, se de fato, nós estamos, o Grão Cursos Online, de uma forma geral, está apresentando cada um daqueles itens, está tratando, está ensinando, abordando aqueles assuntos, cada um daqueles itens que são elencados no edital. E o aluno, ele diz assim: professor, o senhor tem uma aula de liquidez e o assunto liquidez não aparece no edital. Então, de pronto, vamos combinar o seguinte, o assunto liquidez, ele não aparece claramente em editais de concurso para instituições financeiras públicas. Só que o assunto liquidez, a palavra liquidez, ela tem 3 significados diferentes. Dependendo do momento, dependendo do contexto, a gente precisa ter o significado adequado. Então, para antecipar o uso dessa palavra e desses conceitos em aulas mais para frente, esse assunto liquidez, ele é importante em vários momentos, quando a gente fala em instrumentos de política monetária, quando a gente fala em compra e venda de moeda estrangeira, quando a gente fala em compra e venda de valores mobiliários, de ações. Eu vou apresentar para você agora os 3 conceitos, cada um desses conceitos. Isso vai facilitar bastante para mim e para você a condução de outros assuntos um pouco mais para frente. Dito isso, então, já sabemos que existe 3 conceitos, 3 significados. Todos eles envolvem dinheiro. E aí eu coloquei 2 pessoas lidando com dinheiro ali, com transações, envolve o real, envolve a moeda oficial brasileira, pode até envolver moeda estrangeira também. São 3 conceitos. E qual é o primeiro conceito? Quantidade de dinheiro na economia. Então, às vezes a gente ouve falar assim, noticiário, a liquidez, a economia está muito líquida. Será que quer dizer isso? Quer dizer que tem pouco ou tem dinheiro, pouco ou muito dinheiro na economia? Quando a economia está líquida, é sinal que tem muito dinheiro na economia. E as autoridades monetárias, elas acompanham, monitoram e, inclusive, definem a quantidade de dinheiro na economia. Porque se tiver muito dinheiro na economia, eu e você, a gente vai acabar tendo um pouquinho mais de dinheiro no bolso. E com mais dinheiro no bolso, eu, você, as pessoas de uma forma geral, a gente fica mais animado em comprar, mais animado em consumir. Então, esse é o primeiro conceito. Liquidez, a gente vendo como quantidade de dinheiro na economia. De repente, a gente ouve no noticiário, o governo adotou medidas para enxugar a liquidez. Gente, quando a gente acaba de tomar um banho, a gente está totalmente líquido, totalmente molhado. A gente pega a toalha para quê? Para enxugar a nossa liquidez, para tirar aquele excesso de água. O conceito, fazer uma certa analogia, na economia é semelhante. Quando o governo vai enxugar a liquidez, é pegar uma toalha e tirar o excesso do que está líquido, o excesso de dinheiro que tem na economia. Como é que o governo faz isso? Ele vai lá e confisca o dinheiro das pessoas? Não. Ele adota os chamados instrumentos de política monetária para injetar ou retirar dinheiro da economia. Essa é a ideia primeira, o primeiro conceito. O segundo conceito, ele diz respeito à capacidade de honrar compromissos financeiros. Então, olha só, isso vale para mim, pessoa física, vale para você, vale para as pessoas jurídicas e vale para bancos. E na hora da prova, vão perguntar para a gente a respeito de liquidez de banco. Então, vamos entender o que é isso aqui. Segundo conceito, capacidade de honrar compromissos financeiros. Olha, eu recebo meu pagamento da minha aposentadoria todo dia 20. Se o valor que eu receber ele não for suficiente para eu pagar todos os meus compromissos, naquele momento eu estarei com um problema de liquidez. E aí, como é que eu resolvo o meu problema de liquidez? Olha, se eu não tenho dinheiro bastante suficiente para pagar os meus compromissos, eu preciso arrumar mais dinheiro.
Como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Basicamente, eu tenho duas formas. Eu recorro a um amigo, um parente, peço o dinheiro emprestado. É uma alternativa, eu pego esse dinheiro e consigo quitar minhas dívidas, depois eu pago a esse parente, a esse amigo. Uma outra alternativa é recorrer à instituição financeira. Banco, instituição financeira, são instituições que exatamente desenvolvem atividade fornecendo, oferecendo recurso financeiro para quem precisa. Mas só que tem o seguinte, se eu pegar dinheiro emprestado de um parente, de um amigo, provavelmente ele não vai cobrar juros algum, ou quem sabe, você me paga só, esse dinheiro estava na cadeia de poupança, paga só o rendimento da cadeia de poupança, que é bem pequeno. Mas se eu for pegar o dinheiro emprestado de um banco, de uma instituição financeira, vou ter que pagar a taxa de juros que o banco cobrar. Então, existe diferença na maneira que eu resolvo o meu problema de liquidez. Tá? Eu falei o meu problema, que pode ser o seu, de uma outra pessoa qualquer. Só que na hora da prova, a banca examinadora, em concurso para a instituição financeira pública, ela não está preocupada com o problema de liquidez das pessoas. Ela está preocupada com o problema de liquidez das instituições financeiras, das instituições bancárias. As instituições financeiras, as instituições bancárias também têm problema de liquidez? Sim. Tem dias, isso acontece diariamente, ela fica acompanhando a liquidez dela, que ela não tem dinheiro em caixa suficiente para honrar os compromissos financeiros dela. Às vezes não é compromisso nem de dívida. Às vezes ela assumiu um compromisso de emprestar R$1 milhão para uma grande empresa e ela não tem esse R$1 milhão em caixa. E aí, gente, banco, instituição financeira, trabalha com a mercadoria chamada dinheiro. E detalhe, pouco trabalha com dinheiro próprio. Banco, instituição financeira, capta dinheiro de um lado e empresta do outro lado. Para emprestar R$1 milhão, necessariamente, obrigatoriamente, será preciso ter em caixa desse banco a mercadoria chamada dinheiro, na quantidade de pelo menos R$1 milhão. E chegou um determinado dia, já está o compromisso, a pessoa já está esperando esse dinheiro, tem esse compromisso financeiro, e esse banco não tem R$1 milhão em caixa. Vamos supor que ele tenha 400 mil, está com um problema de liquidez de R$600 mil. Como é que esse banco vai tentar resolver o seu problema de liquidez? Ele vai tentar resolver da mesma maneira que eu, pessoa física, tento resolver. Primeiro, o banco vai recorrer aos amigos dele. Quem são os amigos dos bancos? Os clientes. Os clientes são tão amigos do banco que vão lá e depositam dinheiro para o banco sem o banco pedir. A pessoa vai lá, bota R$200 na cadeia de poupança, o outro vai lá, coloca 300, o outro vai lá, coloca R$100 no depósito à vista, o outro coloca lá R$500 no depósito a prazo. Então, essas pessoas, se são clientes desse banco, é porque tem um certo grau de envolvimento, um certo grau de relacionamento, um certo grau de amizade com aquele banco. E são tão amigos que vão lá e emprestam dinheiro ao banco, mesmo sem o banco pedir. Quando eu e você, a gente deposita R$100 na cadeia de poupança, naquele momento, eu e você, a gente está emprestando R$100 para o banco. O banco passa a ter uma dívida comigo, com você. Esses R$100 que o banco capta, sob a ótica do banco, é considerada uma operação passiva. Aí o banco vai pegar meus R$100, mais os R$100 seu, mais o outro dinheirão todo, e empresta para outra pessoa. Quando ele empresta, ele está fazendo uma operação ativa. Quando ele capta o dinheiro, ele tem uma dívida. Ele tem a obrigação de pagar ao depositante. Quando ele empresta o dinheiro, ele passa a ter um ativo, ele passa a ter o direito de receber no futuro aquele dinheiro emprestado. Voltando para o nosso exemplo, eu falei que o banco tinha que emprestar R$1 milhão. Ele só tinha R$400 mil em caixa. E aí ele procura, ele sai até em campo. É comum as pessoas receberem ligação do gerente do banco, dizem, nós estamos aí hoje com uma taxa de depósito a prazo, uma taxa excepcional. E aí você não quer aproveitar para aplicar o seu dinheiro? Quando o banco faz isso, geralmente ele está com dificuldade de caixa, com problema de liquidez. Não quer dizer que o banco vai quebrar, não. Ele procura captar dinheiro primeiro com a sua clientela. Ele estava com 400 mil, vamos supor que ele tenha conseguido captar R$200 mil com a clientela. 400 com 200, 600. Ainda faltam R$400 mil. Do mesmo jeito que eu e você, a gente tem a possibilidade de tomar dinheiro emprestado de banco, banco também toma dinheiro emprestado de outro banco. É muito comum uma instituição financeira tomar dinheiro emprestado de outra instituição financeira. Aí o banco, então, vai ao mercado e
procura ver se os bancos têm dinheiro disponível para emprestar para ele. Aí vamos supor que ele consiga mais 200 mil reais. Então, olha só, ele tinha 400 mil, pegou mais 200 da clientela, 600. Mais 200 de outro banco, 800. Ainda está com um problema de liquidez de 200 mil reais. Eu e você, a gente só tem as duas alternativas que eu falei. Tomar dinheiro emprestado de um amigo, de um parente ou então de um banco. Banco ele tem também essas duas alternativas. Tomar dinheiro emprestado dos seus amigos, da sua clientela, tomar dinheiro emprestado de um banco. Mas ele ainda tem uma terceira alternativa, que é própria de banco, de instituição financeira, de instituição de natureza bancária. Eu e você, as pessoas, as outras empresas, não têm acesso a essa alternativa. Como é que chama essa alternativa? É chamada operação de redesconto de liquidez. É uma operação de socorro feita somente só pelo Banco Central do Brasil, quando o Banco Central do Brasil empresta dinheiro para a instituição de natureza bancária e instituição financeira. Essa operação é chamada operação de redesconto de liquidez, operação de socorro para socorrer a instituição financeira com problema de liquidez. Será que o Banco Central, quando faz isso, ele cobra taxa de juros? Com certeza, cobra a taxa de juros sim. E detalhe, é a taxa mais cara, a taxa de juros mais cara entre as três alternativas que os bancos têm para tomar dinheiro emprestado. Quando um banco ele capta dinheiro de uma pessoa, de um cliente, o banco diz qual é a taxa de juros que ele vai pagar para o cliente. Quando um banco vai tomar dinheiro emprestado de outro banco, o outro banco diz qual é a taxa de juros que ele vai cobrar desse banco. Quando um banco vai até o Banco Central pedir uma operação de redesconto de liquidez, e o Banco Central não é obrigado a conceder, ele vai avaliar, ele conceder, ele vai cobrar uma taxa de juros mais cara do que um outro banco iria cobrar. Por que será que o Banco Central faz isso? O Banco Central faz isso de forma, tem um caráter meio punitivo. O Banco Central entende o seguinte: banco, você tem que resolver o seu problema de liquidez captando dinheiro da sua clientela ou então de outro banco. Você pode até vir aqui, tá? Ele não fala isso claramente, mas o mercado entende que é esse o comportamento. Você vem até aqui, eu vou te atender. Só que a taxa de juros vai ser o quê? Mais elevada, para não incentivar que esse banco diariamente recorra ao Banco Central do Brasil para resolver o seu problema de liquidez. Então, nós estamos falando dos conceitos da palavra liquidez. São três conceitos. O primeiro, que nós vimos, vou até mostrar aqui o slide outra vez, a quantidade de dinheiro na economia. O segundo, a capacidade de honrar compromissos financeiros. E o terceiro é a possibilidade de transformar alguma coisa em dinheiro. Então, olha só, eu e você depositamos R$100 na cadeia de poupança. Aqueles R$100, o valor, quando eu pego, imprimo meu extrato, então eu olho no celular ou então no computador, o saldo da minha conta, aquela informação eu posso transformar em dinheiro? Sim, aquilo tem liquidez, eu consigo transformar aquilo em dinheiro. R$100 que eu tenho em depósito à vista, aquilo tem liquidez? Com certeza. Então, liquidez é a possibilidade, é a capacidade de transformar alguma coisa em dinheiro, sendo que a liquidez varia de produto para produto, de bem para bem. Por exemplo, eu tenho R$100 depositado no depósito à vista na minha conta corrente. Eu posso ir lá a qualquer momento e sacar esse dinheiro? Posso, isso é chamado depósito à vista. O dinheiro que está no depósito à vista é considerado de liquidez imediata, liquidez absoluta, comparável com cédula, moeda metálica que eu tenha no bolso. Eu consigo transformar aquilo, sim, em dinheiro de forma imediata. Ação. Tem liquidez? Eu consigo transformar ação em dinheiro? Sim. Mas existe garantia que a liquidez a transformação em dinheiro vai ser imediata? Não. Primeiro é o seguinte, para poder vender uma ação, fazer ela sendo uma ação que foi emitida por uma empresa pública, aquela que tem registro na CVM, a transação é feita na Bolsa de Valores. E a liquidez, a Bolsa de Valores é só o local onde a transação é feita. Mas a liquidez, a transformação em dinheiro daquela ação que eu tenho, só vai acontecer se aparecer alguém interessado em comprar aquela ação. Então a pessoa compra e aí vai me pagar
o valor correspondente. A mesma coisa é a moeda estrangeira, também tem liquidez, mas depende também de aparecer outra pessoa para comprar aquela moeda estrangeira que eu estou vendendo. O correto é vender a moeda estrangeira, né, em banco. Essa é a operação legal. A gente vender fora de uma instituição financeira, isso não é considerado legal, mas acontece. Às vezes, informalmente, um pequeno valor e tal, e a receita ela não cria um caso assim com a pessoa em pequenos valores, não. Tá? Então, mas o correto é vender moeda estrangeira e comprar sempre no agente autorizado pelo Banco Central do Brasil. Outro conceito de liquidez, por exemplo, joia. A pessoa tem uma joia, tem liquidez, consegue transformar em dinheiro? Sim. A pessoa tem um carro, consegue transformar em dinheiro? Sim. Na verdade, a gente tem que lembrar que determinados carros são mais fáceis e outros menos fáceis de serem vendidos. Consequentemente, eu posso dizer que determinados tipos de carro, eles têm maior ou menor liquidez. Da mesma forma, imóvel tem liquidez, eu consigo transformar o imóvel em dinheiro, só que demora um pouquinho mais. A venda de um imóvel não é uma coisa assim tão simples de acontecer. Então, com isso, nós estamos chegando ao final dessa aula, onde eu apresentei os 3 conceitos da palavra liquidez. Então, eu falei que a palavra liquidez ela pode ter o significado de quantidade de dinheiro na economia, pode ter também o significado de capacidade de honrar compromissos financeiros e, finalmente, a possibilidade de transformar alguma coisa em dinheiro. E assim, nós chegamos ao final desta aula. Como você viu, como eu mencionei, onde nós tratamos a respeito dos 3 conceitos, dos 3 significados da palavra liquidez. A gente se vê na próxima aula.